Gravação. Então é isso daí. Pelo jeito, estamos no ar. Buenas, buenas. Lembra, na era áurea do rádio, né? No ar. No ar. Ai, caramba. Boa noite. E nós vivemos isso. Você, né? Eu não. Vamos lá, então, né? Tá tudo bem contigo? Tudo de paz, e por aí. Tudo bem também. Vamos entrar logo no assunto, cara, porque hoje o assunto promete. Eu acho que tem a desconfiança de que só hoje não vai dar pé. Tem muitas implicações, muitas coisas. A quebra de paradigma, ela é muito violenta, é um território muito inexplorado ainda, então acho que talvez a gente não consiga dar conta de fazer só hoje. Mas aí vamos ver, dependendo aí da situação, a gente faz mais um. Mas então é isso, episódio 178, e a temática de hoje é contato consciencial. Cara, isso aqui foi uma inspiração de uma entrevista do... deixa eu ver, eu marquei aqui do nome dele, do Andrew Gallimore. Já ouviu falar desse cara? Andrew Gallimore? Não. Andrew Gallimore, eu já venho seguindo algumas coisas, alguns vídeos dele, e ele, na verdade, ele é um neurocientista, ele é britânico, mas ele mora no Japão, tá? E ele estuda os efeitos, principalmente do DMT, né? Outras substâncias psicodélicas também, mas principalmente DMT, na consciência, né? Então, ele tem alguns livros interessantes, e nessa entrevista ele começa a abordar o assunto de uma maneira que até então ainda eu não tinha parado para pensar mais profundamente a respeito, e eu achei que fez muito sentido. E tanto é que foi a partir daí que eu escrevi aquele texto, passeio descritivo, e você, como sempre aceita as minhas loucuras. Como dizer não? E aí deu margem para que eu criasse a pauta da conversa de hoje, né? Então, eu vou tentar abordar assim, os pontos principais, e a gente vai explorando isso pouco a pouco, mas, como eu disse, talvez a gente não consiga finalizar hoje. Mas vamos lá. A ideia que ele coloca é que, de uma forma... Bom, acho que até vamos precisar até fazer um diferencial, porque muitas pessoas vão ser pegas de surpresas aqui, a gente falando de substâncias psicodélicas. É lógico que quem já acompanha o canal já percebeu qual que é a pegada, mas, de repente, quem está chegando agora no canal não vai saber, então é legal de fazer essas devidas diferenciações. Mas o que o Andrew Gallimore alega é que não dá para a gente simplesmente rotular, principalmente o DMT, tá? Que acho que o estudo central dele, como uma simples droga e os seus efeitos como meras alucinações. De acordo com os estudos dele e os estudos de outras milhares de pessoas, ele diz que realmente é muito simplista, não tem como você simplesmente jogar na mesma vala comum, sabe, de uma droga que causa alucinações e virar as costas para isso e continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Não dá para fazer isso. E não somente com ele, né, mas com outras tantas pessoas relatando, outras tantas entrevistas, outros tantos livros explorando essa temática, inclusive aquele livro do Stanislav Grof, que na verdade, quase um compêndio, né, acho que com 3 volumes, sobre, como é que é o negócio do psiconauta lá? Eu estou com isso aqui, A Viagem do Psiconauta, acho que uma coisa assim. Que também, o Grof também é um pioneiro também nesse segmento, né, de estudo, desde os anos 60, aí, estudando os efeitos das substâncias psicodélicas. Então, assim, existe um amplo aporte assim, de pessoas com pesquisas robustas nesse segmento, mencionando uma coisa, assim, por mais que a gente fale sobre, né, o paradigma tradicional menciona, né, sempre como simples alucinações, mas há temáticas que se repetem com muita frequência. Uma delas, por exemplo, são os encontros com alienígenas, né? Frequentemente, isso, independentemente da pessoa, do credo, de que parte do mundo ela esteja vindo, é muito comum a questão dos encontros extraterrestres. E ele, inclusive, depois eu pesquisei, na hora da entrevista eu não percebi, não prestei atenção, talvez ele nem tenha falado, mas ele escreveu o seguinte livro, cara. Olha que interessante o livro que ele escreveu, que é assim, ó. Peraí, cadê? Só falta ter perdido agora aqui. Será que foi aqui que eu escrevi? Peraí, deixa eu ver. Puxa, cara, eu tinha separado bonitinho aqui, acho que eu fechei sem querer
A janela, deixa eu ver aqui. Ah, que sacanagem, cara. Mas talvez você ache fácil no Google aí, Mas assim, o nome dele. o livro, é que assim, eu queria achar o título certinho, porque, cara, é muito legal. E vai ao encontro disso que a gente vai explorar hoje. Deixa eu ver se está aqui. Ai, cara, não tá, eu perdi. Depois eu vou tentar procurar, e aí depois vou colocar aqui embaixo do texto descritivo, para que as Beleza. pessoas consigam achar, né? Mas o título é alguma coisa assim, encarando o DMT como uma tecnologia para fazer contato com alienígenas, algo assim. Então, assim, de um cara do calibre dele falando isso, né? Então, lógico que, volto a dizer, se a gente não der um suporte adequado aqui, as pessoas vão simplesmente, né, desconsiderar o que nós estamos falando e falar, as pessoas estão realmente, dois caras malucos aí falando sobre alucinações, eu vou simplesmente fazer uma coisa mais útil. Mas eu acho que a gente precisa dar suporte a isso, né, diante dos últimos anos, aí, com o desenvolvimento de tecnologias como, por exemplo, as máquinas de ressonância magnética, onde foi possível estudar de forma sistemática, in loco, né, com pessoas, sobre o efeito dessas substâncias, mostrando ou revelando cenários completamente diferentes daqueles até então imaginados, né? Ou seja, a tradicional forma de você encarar o uso de tais substâncias é de que o cérebro era repentinamente estimulado ao extremo, com uma dinâmica cerebral completamente descontrolada, onde a pessoa participava de um nível de realidade completamente distorcido, tendo alucinações, né, e o cérebro acendendo feito uma árvore de Natal por todos os lados, né? E vem sendo comprovado continuamente que, muito pelo contrário, a atividade cerebral diminui drasticamente, com uma intensidade menor ainda do que, por exemplo, uma atividade que é revelada durante o sono, por exemplo. Então, só aí já opa, peraí, a gente não pode, então, mais encarar o uso dessas substâncias da mesma maneira, porque se a simulação de morte que nós conhecemos, a coisa mais próxima da morte que nós conhecemos é a morte cerebral, né? Ou dos casos, por exemplo, nos eventos de EQM, né, de quase morte, por exemplo, quando a pessoa retorna com uma experiência muito vívida, né, depois de um infarto, né, a pessoa passa por uma experiência onde o cérebro fica sem funcionar por alguns segundos, às vezes até minutos, e ela consegue retornar contando uma experiência muito rica. Isso vai contra tudo aquilo que nós entendemos a respeito do funcionamento do cérebro, né? E principalmente entendendo o cérebro como o principal criador da consciência, o criador da experiência, né? E o próprio Bernardo Kastrup advoga em favor disso também, né? Alegando que existem estudos, inclusive eu preparei não, né? Já faz tempo que no meu blog lá do meu site sobre o TRM tem lá os estudos que ele disponibilizou falando sobre essa diminuição drástica do cérebro sobre o efeito dessas substâncias. Então, meio que joga para escanteio, né, essa ideia de que é simplesmente uma alucinação, porque como é que pode a ciência materialista explicar que se é o cérebro que provoca esses efeitos, como é que o cérebro praticamente apagado provoca experiências tão ricas? Né? Não faz sentido. Então, assim, essa é a primeira parte que eu acho que vou dar uma paradinha aqui para que você entre, caso você queira comentar alguma coisa, para aí a gente separando direitinho aqui para deixar aqui as pessoas melhores guiadas para onde a gente quer levá-las ao longo aqui da ideia desse episódio. Vamos lá. Não, muito bom, muito legal. O que eu acho, o que provavelmente aconteceu no tratamento que as pessoas em geral dão e que as sociedades em geral dão para a questão das substâncias psicodélicas enteógenas apesar de sim haver casos de alucinações, apesar sim de haver casos em que as pessoas perderam o controle, se viciaram e trouxeram, e a partir daí aconteceram consequências ruins, isso acabou virando um estigma e acabou eclipsando toda uma realidade que existe por trás por exemplo, do aspecto transpessoal. Quando o Stanislav Grof começa a experimentar com LSD e começa a descobrir que as pessoas estavam indo além do pessoal, ele capitaneia o movimento do transpessoal e as pessoas não só têm contato com o seu eu superior, não só têm contato com
com a visão do planeta, com a sensação do universo, com o próprio profundo, mas também com inteligências exteriores, que a gente chama de alienígenas, extraterrestres, etc. Mas eu acho que o que aconteceu foi isso, e o estigma está até hoje. Droga é igual a coisa ruim, é igual a alucinação, e substância enteógena é igual a droga, e droga é ruim. Então, existe um estigma aí, e para qualquer pessoa que não tem uma dedicação e não queira fazer um esforço para ir além do básico, das manchetes que estão calcificadas, vai ser difícil convencer. Quem foi um pouquinho além, já descobriu que não é por aí a coisa. Também concordo plenamente, e eu acho, vou até adicionar aqui que tudo que eu estiver falando, e acho que o que você estiver falando também, não se enquadra na utilização dessas substâncias para finalidades recreativas. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando sobre a utilização dessas substâncias por pessoas capacitadas, com supervisão de profissionais, com finalidades de estudo, de pesquisa, muito sérias, inclusive, né? Aquela própria universidade de Hopkins, se não me engano, existe lá todo um corpo técnico que estuda isso faz tempo. Então, existem estudos muito sérios a respeito disso. Estudos sobre a ayahuasca, por exemplo, proliferam no meio acadêmico de uma forma absurda, né? Então, estamos falando desse contexto, né? Não do contexto terapêutico também, terapêutico. É recreativo. Exato. E não esquece, a parte recreativa não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Bom, voltando, então. A questão desses encontros alienígenas, né? Então, o Andrew Gallimore, ele menciona, né, a respeito de que, poxa, mas será que é simplesmente um padrão alucinatório que todo mundo vai apresentar, ou existe algo além? Então, na entrevista, ele afirma que não apenas ele, mas outras pessoas que já passaram por essas experiências, ele mesmo já fez uso do DMT, não sei se de forma sintética ou fazendo uso da ayahuasca, não sei te dizer, mas de qualquer maneira ele já fez uso dessas substâncias, e ele menciona que muitas pessoas relatam que esses encontros dificilmente você consegue engolir a ideia de que são simplesmente extensões das suas próprias mentes. Parece que são seres ou entidades, digamos assim, com uma agenda própria, que funcionam de forma independente da nossa e aparecem com objetivos claros, não parece ser uma coisa aleatória, parece ser algo com objetivos. Então, ele fala que não é tão simples assim você encarar isso como uma alucinação comum, como uma questão de arquétipos, e que isso sempre vai aparecer. Pode ser que haja isso sim, mas não dá para você simplesmente colocar tudo na mesma caixa. Então, é isso que ele alega, né? E aí, aí entra a minha parte, né, onde eu, a partir daí, peguei, né, a minha experiência, meu entendimento sobre o outro lado da história, que é toda a parte ufológica, e também analisar, né, de que, da mesma forma que pessoas fazendo a utilização dessas substâncias possuem esse padrão, digamos assim, de encontro com alienígenas, na casuística ufológica é muito comum também as pessoas fazerem ou estabelecerem esse contato de alguma forma através de suas próprias consciências, com mensagens telepáticas, com conversas, ou com frases, com imagens que surgem na mente dos contatados, seja de forma um pouco mais assim ativa, ao se fazer uma meditação, né? Você de propósito está ali tentando apaziguar a sua mente, entrar em estados de mente um pouco mais tranquilos, e aí, de repente, a coisa acontece, ou simplesmente você está fazendo seus afazeres, dirigindo o seu carro, e ao se deparar com um avistamento, surge algo na sua mente, uma conversa, algo mais invasivo, né? Deliberado. Então, assim, aí foi por minha conta pensando, né? E aí eu jogo para você também já fazer, assim, os seus comentários em cima, né? Até que ponto... porque a referência que nós temos é a gente mesmo, né? Para ser, assim, bastante prático, né? A única referência que nós temos é sobre a nossa própria história. Não necessariamente a nossa história deve se repetir para outros planetas, para outras civilizações, mas é a única referência que nós temos. Digamos que uma civilização, ao avançar até determinado ponto, descubra
né, como nós estamos descobrindo, que, de repente, aquilo que nossos antepassados vêm nos dizendo há tanto tempo e que a gente sempre menosprezou, e vale a pena que eu coloquei até aqui no descritivo, que, infelizmente, o Ocidente só se deu conta da importância da consciência muito recentemente, em 1996, lógico que eu estou sendo genérico aqui, né? Deve ter algumas pessoas no Ocidente que já tinham parado para prestar atenção nisso, mas a comunidade científica, digamos assim, parou para pensar a respeito do que seria, sobre a importância da consciência com o David Chalmers lá, em 1996, né? Com um livro dele também que agora não sei se eu vou lembrar o nome. Eu também não lembro, mas é seminal. Seminal. Agora não vou lembrar o nome do livro dele também, mas também qualquer coisa eu coloco aqui embaixo. Então, assim, a gente se debruçou, em termos acadêmicos, sobre o tema muito recentemente, não fazem nem 30 anos, sendo que as filosofias orientais, ou as próprias práticas milenares de meditação, ou de exploração do universo subjetivo da mente humana, fazem isso há pelo menos 3.000 anos. Né? Então, vamos supor que civilizações, talvez lá na frente, também percorrendo pelo mesmo caminho, mais ou menos, se desenvolvendo tecnologicamente, se deparando, né, com essa possibilidade de começarem a questionar as suas próprias consciências, de repente, começarem a perceber que, poxa, se somos mentes dissociadas de uma grande mente universal, e se é muito dispendioso você explorar o universo de forma física, ou seja, né, pegando, né, como era a nossa mente, digamos, algumas décadas atrás, pegando um foguete, saindo daqui, explorando o espaço, né, colonizando Marte e outros planetas, será que não seria muito menos dispendioso e muito mais conveniente você fazer uma exploração, já que, se somos todos nós mentes desprendidas dessa grande mente universal, fazer essa exploração conscientemente, não é uma boa palavra utilizando isso aqui, mas utilizando a consciência como veículo para transporte para esses outros níveis de realidade, ao invés de você ter todo esse dispêndio de energia, de gasto, de trabalho, construindo foguetes, naves, etc. Né? Então, talvez isso aí, também apelando um pouco para aquela escala de Kardashev, Kardashev, que mencionava que existiam vários níveis, escalas de exploração do universo. Nós inteligência, né? Inteligência. Nós estaríamos no 2, 3. Né? Então, assim, apelando para aquela escala, mas agora colocando outros níveis, né? De repente, ao longo do caminho, algumas civilizações percebem que, poxa, peraí, será que vale tanto a pena assim, a gente fazer esse tipo de exploração exterior, ao passo que interiormente, aí entra, né, toda a parte dos psiconautas, você pode fazer isso de uma forma muito mais precisa, muito mais economizando energia, né, como a biologia parece que sempre dá uma grande importância para esse tipo de performance, e aí você sai do paradigma da exploração física do universo e adentra na exploração subjetiva do universo através de suas próprias consciências. Então, lógico, especulação absurda, mas que assim, passou a fazer um pouco de sentido depois que eu estava assistindo essa entrevista, e isso que fez eu escrever esse texto descritivo. Então, já falei demais, o que você acha desse pedaço aí? Não, eu acho muito legal. Eu acho que tudo é aquela questão que a gente vem conversando, que eu tenho colocado contigo recentemente. A gente pode sempre tentar enxergar a realidade por várias perspectivas diferentes, né? Eu acho que seria de esperar. Como você falou, a gente tem que partir do princípio que a evolução em outros lugares, em outros orbes, aconteceram de maneira mais ou menos similar como a nossa. Uma protoconsciência, uma apreensão que foi se expandindo, crescendo até o dia que chegou numa consciência autorreflexiva. Tá? Vamos partir desse princípio. Num corpo físico, vamos dizer assim, em princípio, para ter esse paralelismo. Então, o que eu acho? Eu acho que seria esperado, uma das minhas frases favoritas, de que a primeira exploração do físico fosse feita. Legal, vamos explorar todo o planeta, depois os nossos lugares vizinhos e tal, e talvez ela não tivesse necessariamente que ter algum fim, sempre quando se descobrisse a importância de exploração do material.
E, principalmente, se for possível, fazer associações do tipo Star Trek, ou do tipo da suposta confederação de mundos que existiria. Se eu tenho parcerias, todos nós ganhamos, um jogo de ganha-ganha. Seria de se esperar que isso acontecesse. Por outro lado, a partir do momento que a consciência consegue se desenvolver e consegue transcender, ir para o transpessoal de uma maneira mais consolidada do que a gente tem hoje, porque também vamos reconhecer, quando o Groff, quando o pessoal faz as experiências, quando como é que ele chama o cientista? Andrew Gallimore. Quando ele faz experiência, ele tem que estar sob a substância para poder ter esse tipo de coisa. Sem ela, ele não consegue ter ainda, ou não com tanto controle. Se a gente chegar num nível de desenvolvimento que a gente possa ter esse controle consciencial expandido de uma maneira tão, eu não gosto da palavra controlada, mas assim, tão à disposição quanto a gente tem no estado de vigília, sem dúvida nenhuma que a exploração seria noutra esfera, outros tipos de aprendizado. É o que a gente estaria brincando com que o Dr. Ervin Laszlo, 2 vezes nomeado a prêmio Nobel, filósofo, da teoria dos sistemas, o livro dele que ele chama de A Ciência é o campo acásico. A gente estaria navegando no campo acásico que é comum a todas as consciências, que seria um plano comum a todas as consciências. Transcende o material. Estamos aí. Inclusive, aí abre outro leque. Que tipos de inteligências que existem aí? Porque quando a gente fala de alienígenas, a primeira imagem que vem é necessariamente tridimensional, em algum corpo físico que venha numa nave física, etc. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Então, eu acho que é perfeitamente válido o que você fala, e eu acho, quer saber? Eu acho que isso já está acontecendo, com muitos de nós, e já aconteceu. O que eu acho que ainda não temos aquele domínio, esse domínio como na vigília. A gente tem essas experiências de pico, voltam, e pegando um pouco do gancho que você falou, experiências com o fenômeno OVNI. O que o fenômeno OVNI registra? Vários casos de um contato, um único na vida, em que a pessoa tem algum tipo de avistamento, tem algum tipo de mensagem, comunicação, imagem, anota, isso muda a vida dela, isso ou faz ela escrever um livro, criar um grupo, formar uma seita, ou às vezes não dá nem bola, a pessoa prefere não falar para ninguém, guarda para si e nunca comenta com ninguém. Outro caso, pessoas que têm contatos recorrentes, que não entendem muito porquê, que dão, às vezes, um propósito para isso, outras vezes não, que formam grupos, criam livros, se tornam embaixadores, etc. Pessoas que se agrupam, e entidades diferentes, agendas diferentes, como você colocou agora, e cara, aquele cabedal de uma expressão que eu usei lá atrás, que era, tudo indica que são inteligências exteriores a nós, que está além da questão da alucinação, delírio, tem nada a ver. Muitas vezes esse tipo de interação é comprovável. É comprovável. E aí, às vezes, é consciência com consciência. O que atrapalha? O que nubla? O que deixa complicado? Quando a gente tenta racionalizar. Porque é natural que depois a gente tente racionalizar, depois de uma experiência dessas. E quando a gente tenta racionalizar, a gente vai racionalizar de acordo com o nosso nível de consciência, com o vocabulário que a gente tem, com as nossas crenças, com a nossa cultura. E, geralmente, a gente reduz. Uma experiência que é transpessoal, a gente reduz para uma coisa muito, muito humana, muito rasteira, né? Que é normal. Mas o mote da nossa conversa hoje, eu acho que é perfeitamente aplicável, deve já estar acontecendo com alguns aqui e com outras inteligências exteriores a nós. Só para completar o que você falou, imagina só, a parte do estudo científico da consciência, que vem de 96 para cá, estamos falando de 29 anos, 30 anos, que soa absurdo. Imagina, mesmo com todas as culturas das civilizações perenes, as culturas perenes, de 3.000, 5.000 anos atrás, investigando a parte do interior e as meditações e tal, mas não foram capazes, por exemplo, de descobrir o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal. Isso é uma coisa, um mérito do Ocidente que só tem 120 anos. É super recente, a gente está explorando essa parte consciencial há muito pouco tempo. E, para o pouco tempo que a gente tem, andamos pacas. Dependendo de como a gente analise, andamos pacas.
É que tem toda uma... O materialismo, ele está muito mais tempo ali, está muito mais arraigado, e ele é muito mais fácil, ele é tangível. Sim. É mais fácil lidar com o tangível. Mas é interessante porque... você terminou a sua exposição? De repente, porque você mencionou a receita do controle, né? E, cara, essa é uma das coisas que ele menciona na entrevista, o Andrew Gallimore, que eles estão já conseguindo, mas eu não sei se é lá em Tóquio que eles estão fazendo isso, acho que é lá no Reino Unido isso daí. Porque até então, o uso do DMT, ele ficava restrito a alguns minutos, não passava disso, depois ele perdia o efeito. Bom, e também para ficar claro para as pessoas que o DMT é uma substância que o nosso corpo produz naturalmente, né? Por isso que a gente fala que é uma substância enteógena, né? Então, assim, eles utilizando certas tecnologias, eles estavam percebendo o quê? Será que a gente pode prolongar a experiência de forma a ter mais controle sobre ela? Então, conseguiram. Conseguiram fazer com que a experiência durasse 30 minutos e já tem casos onde eles conseguem mais de 1 hora. Então, assim, aí você percebe como a questão da tecnologia, e eu coloco isso um pouco no descritivo também no texto, de que a tecnologia, ela surge para dar mais precisão e maior controle, né? Então, se até então isso era o ambiente, o métier dos xamãs em cerimônias religiosas, em momentos específicos, agora você pode utilizar isso como suporte tecnológico, onde você aplica um acompanhamento, possui uma mensuração do que está acontecendo. O que é importante dizer também que na entrevista ele menciona que no início a pressão sanguínea sobe um pouco, mas logo depois ela estabiliza e você consegue manter essas pessoas por esse longo período, o que também, mais uma vez, voltando ao que eu mencionei lá atrás, né, é uma colisão de frente com a ideia de que você está tendo uma alucinação e isso altera completamente o seu metabolismo. Não, ele fala que isso depois, apesar de ter talvez seja o impacto inicial, né, da experiência em si, que deve causar algum impacto, né, e isso causa uma pressão sanguínea um pouco mais alterada, mas depois isso volta à normalidade e você consegue manter a pessoa ao longo dessa meia hora ou ao longo de 1 hora dentro de um estado perfeitamente normal, onde você tem poucas alterações, e a parte do relato é importante, que você mencionou, tudo bem, a gente tem que, ao se relatar, ao você tentar buscar uma forma de interação com a pessoa que passa pela experiência, isso realmente restringe muito. Não há outra forma de você fazer a não ser trocar realmente com as pessoas que passaram pelas suas experiências. Você pode até estar acompanhando isso por uma máquina de ressonância magnética, mas pelo ponto de vista de uma terceira pessoa, né? Ou seja, pelo ponto de vista objetivo. Mas, subjetivamente, se a pessoa não conta, não relata aquilo pela qual ela está passando, não há como você casar aquilo que está sendo visualizado externamente com aquilo que está sendo vivenciado internamente, né? Então, esse é outro ponto importante também. Mas, veja, olha como é legal você unir a tradição com a tecnologia, e aí agora isso dar maior suporte ou maiores condições de ocorrerem experiências controladas e supervisionadas, né? Eu acho que isso é fundamental também. E isso, em geral, é uma superação daquele movimento histórico que começou na década de 60, 70, que é a guerra contra as drogas, que acabou se dissipando pelo mundo afora e virou uma suspensão de todas as pesquisas, de todos os estudos universitários, acadêmicos, sérios, com relação a esse tipo de benefícios que nós poderíamos ter. De novo, o estigma falou mais alto, por causa dos delírios, por causa da falta de controle, por causa da ameaça. Muitas pessoas se sentiram libertas. Se eu sou liberto, por que eu tenho que me reportar às sociedades? Eu quero questionar algumas coisas. E esse movimento que começou nos Estados Unidos, e pelo fato dos Estados Unidos estarem naquela época capitaneando, como estão até hoje, mas segundo alguns estão no começo do declínio, como um império dominante, cultural, político, econômico, houve uma abolição, uma suspensão de tudo durante décadas. De uns anos para cá, de décadas para cá, isso tem mudado. E a gente está falando da DMT, mas tem a psilocibina, tem a ibogaína, tem uma série de outras substâncias que têm sido usadas como por estudo e como tratamento terapêutico com resultados excelentes. Com
universidades participando, interação entre países, interação entre pesquisadores, para benefício comum. Isso vai desembocar em coisas muito interessantes lá na frente. O problema quem detém o controle, governos, políticos, etc., nunca gosta que as pessoas pensem, questionem e façam algumas outras coisas. Esse é o detalhe. Mas só uma observação antes que eu te passar a bola aqui no correio agora. Olha que interessante. Neste planetinha fantástico que nós estamos aqui, a evolução teve um caminho dela. E chegamos nós aqui. Sobramos nós. Podia ser os golfinhos, podia ser... Sobramos nós. Nós temos uma quantidade específica de DMT no corpo nosso, capaz, endógena, faz parte da vida. Não é nem maior nem menor. Deve ter uma fração ali. Ela nos permite algumas coisas, mas não permite mais. Se fosse maior a dosagem, talvez a nossa capacidade seria outra. Não sabemos. Da mesma forma, nós temos uma quantidade específica de dopamina. Acabei de ler um livro, estou estudando sobre isso. Se fosse maior ou menor, a nossa atuação social, humana, seria diferente. O que dizer de pequenas diferenças em outras civilizações, uma hipófise um pouquinho maior, uma pineal um pouquinho menor, isso muda todo o jogo. Isso muda como as pessoas enxergariam a realidade. E, pensando em como o profundo pensa, sendo muito petulante, o que eu faria se eu sou profundo? Eu faço muita diversidade. Quanto mais diverso, melhor. Mais diverso, mais eu aprendo. Fazendo um paralelo com o papo da semana passada. Eu estendo o jogo. E digo mais, e vocês que inteligências, vocês que se virem para se encontrar e para trocar ideias. Deem um jeito de se comunicar. E vai criar coisas diferentes muito legais. Né? Então, faria sentido isso, né? Sim, sem dúvida. Não, muito bem colocado. Concordo plenamente. Uma coisa que eu acho que também é legal mencionar aqui, que me ocorreu enquanto você estava dizendo, explicando o seu ponto de vista, é a questão de que eu não acho que a utilização dessas substâncias é para qualquer um. Tá? Não acho que seja para qualquer um. Eu acho que, da mesma maneira como a gente fez a ressalva, né, de não estamos aqui falando em nenhum momento, em hipótese alguma, do uso dessas substâncias para finalidades recreativas, também eu acho que não é todo mundo que está preparado para isso. Então, eu acho que é preciso um mínimo de preparação, de leitura, de pesquisa, de maturidade para ir atrás dessas informações, se informar muito bem. Então, eu acho que é preciso se diferenciar bem, né? Não estou falando de todas as drogas, não é isso, né? Não estamos aqui falando sobre, tudo válido, não. É especificamente, né, da psilocibina, DMT e a... Psilocibina, DMT, ibogaína... LSD, né? E LSD, que são os principais. Essas drogas específicas... em condições controladas, com pessoas preparadas, em condições apropriadas. É isso. Né, para as pessoas não associarem aquela visão tradicional que temos, sei lá, das pessoas lá no centro da cidade de São Paulo, naquela condição terrível das pessoas, sei lá, usando droga no meio da calçada, não é nada disso, né? Então, vamos diferenciar bem aqui, estamos falando de outras coisas, outros tipos de substâncias em outras condições, não tem nada a ver. Não é escapismo, não é comércio ilegal, não Isso. É contravenção, é outra coisa. Outra coisa também que me ocorreu, o que você falou que não é para qualquer um, podemos expandir esse conceito também, lembrando que, vamos pegar alguma coisa que faça bem para quase todo mundo. Aspirina. Existem pessoas que são alérgicas à aspirina. Existem pessoas que são alérgicas a tomate. Nem tudo é para todo mundo. Nós somos basicamente parecidos, todos os humanos temos 99,99% de corpo igual, mas tem diferenças. Então, nem toda terapia se aplica a todo mundo. Então, isso também vai entrar na discussão, quando isso for expandido lá na frente, algumas coisas não vai ser adequado para isso. Algumas pessoas não se adaptarão a esse tipo de coisa. O problema é, infelizmente, por causa desse estigma, aqueles que poderiam se beneficiar, e são milhares, talvez milhões, não puderam. E agora
com esse renascimento desses estudos, dessas pesquisas e do tratamento, muitos vão ter acesso a isso, muitos vão se beneficiar disso, e todos, se tudo indica, se tudo der certo, todos cresceremos como sociedades e civilização. Muito bem. E pegando o gancho do que você mencionou a respeito das pequenas diferenças na produção química de certas substâncias dentro do cérebro, ou glândulas de tamanhos diferenciados, seja lá o que for que a gente pode perceber sobre, ou perceber não, que a gente pode imaginar sobre a morfologia de um cérebro de uma criatura inteligente em um outro planeta, olha que interessante, né? Porque realmente diferenças mínimas na quantidade dessas substâncias fazem toda a diferença na construção da realidade que nós somos obrigados a fazer. Por quê? Porque os 5 sentidos que chegam até, as informações que chegam até nós através dos 5 sentidos, chegam dentro dessa caixa preta, onde, como se fosse um cofre fechado, né? E o cérebro tem que dar algum jeito de construir essa realidade dentro dele, né? Dessa realidade tridimensional que nós estamos presenciando aqui, né? Então, pequenas alterações disso poderiam fazer com que a gente sintonizasse diferentes aspectos dessa realidade, porque também, agora apelando mais uma vez para o Groffman, se aquilo que nós estamos vendo através dos nossos sentidos é simplesmente o desktop de um computador, né? E se aqueles ícones que nós vemos é tudo aquilo que nós somos capazes de fazer, de repente, no ajuste fino de certas substâncias que são endeógenas, fazem com que a gente, deixe de ver apenas o ícone ali, mas consiga enxergar um pouco do código-fonte que existe por trás daquele ícone. Agora eu percebo que existe aqui um circuito integrado, agora eu percebo que, de repente, aqui também tem um suporte de plástico com uma placa-mãe que permite entender o que existe por trás desse ícone que até então estava sendo movimentado. Então, o que eu quero dizer com isso? Das sutilezas que nos fazem estar aqui, nesse exato momento, o quão delicada foi a nossa evolução e o quão precisou ser para que a gente chegasse até aqui, mas isso pode ser modulado. E o que não é a tecnologia, senão essa possibilidade de adquirir um ferramental para que você consiga brincar, a diversão aí, né? Brincar com essas substâncias e, a partir daí, sintonizar com outras realidades. E essa sintonia nos dá essa possibilidade, né, de o que é uma outra coisa que eu faço também, e fazendo parênteses aqui, gente, eu nunca experimentei, tá? Essas substâncias, eu falo isso como estudioso, como leitor, tá? Eu mesmo nunca passei por essa experiência, mas de uma espécie de uma experiência também bastante comum, que é o efeito de boas-vindas, né? Essas criaturas recebem, entre aspas, a chegada desses psiconautas com boas-vindas. Finalmente você se tocou que dá para chegar aqui. Então, coisas desse tipo. Estou simplificando, mas, assim, essa ideia de que parece que esse pequeno ajuste, essa pequena diferença na questão química mesmo do funcionamento cerebral faz tamanha diferença ao ponto de fazer você se sintonizar com outras realidades e, de repente, já tem outros seres que já se tocaram, outras civilizações, sabe, sei lá, que já passaram por essa experiência e sabem que é tudo uma questão de ajuste para que você consiga sintonizar com essa grande consciência cósmica, né? Então, acho isso também bastante interessante. O que você acha? Certeza, não, perfeito. Tá tudo aí na realidade, tá todo mundo caminhando. A gente, infelizmente, para conseguir se situar às vezes, porque no espaço tridimensional a gente coloca em cima, embaixo, do lado, para cima e para baixo, a gente tem um sentido de orientação. No espaço não tem para lá, para cá, para lá. A gente se perderia e se perde realmente. Então, mas a gente precisa fazer algumas comparações para poder se situar. E as comparações, quando elas são exageradas, elas são muito ruins, quando entram na questão de valor, melhor, pior, etc. O que eu quero chegar com isso? Não querendo comparar quem é melhor ou pior, que consciência, níveis de consciência melhor ou pior, mas o que eu quero dizer, existe tudo por aí, a sensação que eu tenho, existe tudo por aí. Níveis, consciência, tudo por aí. Alguns conseguem se comunicar, outros não. O fenômeno OVNI, por exemplo, dá essa ideia de que parece que tem algumas inteligências que estabelecem contato com vários de nós aqui humanos, usando o nosso alfabeto, usando a nossa racionalidade para bem trocar valores. Às vezes não vai muito longe, seja por questão da agenda dessas entidades, seja por questão da limitação da pessoa. Às vezes ela não quer continuar, uma série de coisas. Mas o ponto que eu queria chegar tudo está valendo por aí.
O que eu acho que a gente precisa experimentar. E é natural, nós somos naturalmente exploradores. Nós somos aqui o ápice do desenvolvimento consciencial neste planeta. E olha que interessante, enquanto eu te ouvia, tem vários caminhos de aprendizado nessa esfera. Me vieram dois na cabeça dela. Vamos pegar essa linha dos xamãs, das pessoas que lidam com a natureza direto. Qual é o discurso básico? Eu não descobri que a babosa é boa para o cabelo e não para a minha gestão, porque eu experimentei. Não, porque a planta falou comigo. Eu me desdobrei, eu me permiti ser um com a natureza e eu tive a resposta dessas substâncias. Essa é uma maneira de se aprender. E o xamanismo tem 50 mil anos. Então, eu sempre, quando eu era mais jovem, eu sempre achava, meu Deus, que loucura deve ter sido esse cara se experimentando um a um por um, até descobrir que essa planta é boa para isso, essa planta é boa para aquilo. Talvez não tenha sido assim, na base do empirismo puro. Se a gente for acreditar nessas experiências deles, eles tiveram esse tipo de interação. Essa é uma maneira de obter conhecimento. Olha a outra, que vem do iluminismo para cá. A ciência. Eu consigo isolar essa substância, eu estudei o corpo humano, eu estudei o cérebro, eu desenvolvi essa substância, deixa eu experimentá-la em doses diferentes para ver o que acontece. Isso é uma outra maneira. É assim que a gente descobriu medicamentos, é assim que a gente descobriu venenos, a gente descobriu uma série de outras coisas. Tão legítimo quanto. Muito bom. Exatamente. E eu concordo contigo, e quando você estava falando também me ocorreu outra coisa, né? A gente tem essa pretensa ideia de superioridade em relação a construir o conhecimento, né? Que eu acho que é o caminho da ciência, de fato, é o caminho da construção do conhecimento, do teste, da verificação empírica, se as suas hipóteses fazem sentido mediante experimentos, etc. Mas o outro caminho que você mencionou anterior, que é o caminho do xamã, não é o caminho da construção do conhecimento, é o caminho da descoberta das coisas que chegam até nós. Ou seja, se a possibilidade de e permitir que o conhecimento chegue até você, e não que você construa paulatinamente esse conhecimento. São abordagens bem diferentes, mas que se complementam, né? E vemos agora que essas coisas se cruzam, né? Nesse momento de renascimento das pesquisas com substâncias psicodélicas, e é muito interessante, que me parecem caminhos válidos, porque se a gente não tivesse o pioneirismo dos xamãs lá atrás, talvez a gente nunca tivesse efetuando essa conversa aqui agora, porque pessoas do Ocidente se debruçaram sobre isso, ou não foram preconceituosos ao ponto de buscarem nessas tribos, ou conversar com esses pajés, com esses xamãs, de forma realmente aberta e descontaminada, que o Ocidente foi conhecendo, foi tendo acesso a essas coisas, né? Então, é muito interessante, realmente, dois caminhos que funcionam. E às vezes, com poder de validação muito parecido. Qual é o mote básico da ciência? Eu vou estabelecer um método científico que possa ser reproduzido em qualquer lugar, em qualquer tempo, por qualquer pessoa, independente da sua cultura, etc. Não existe ciência islâmica diferente da ciência católica, diferente da ciência americana. É ciência, não é isso? Bom, e as ciências naturais, elas têm uma grande limitação. Elas ficam só na fisiosfera. Elas não entram no subjetivo. Nós estamos falando na área subjetiva. Como é que é o processo de validação ali? Esses xamãs, essas pessoas que transcenderam o pessoal e tiveram experiências transpessoais, elas vão lá, registram o que vivenciaram, e depois é possível comparar com o que foi descrito há milhares de anos por outras pessoas em outros lugares, outras culturas também. Sim. Não é simples coincidência. Ninguém fala que um experimento científico que foi feito no laboratório nos Estados Unidos e o mesmo no Brasil foi uma coincidência. Não. Se for seguir os mesmos passos, era natural que, se o procedimento for verídico, que ele fosse coincidente. Porque o subjetivo precisa ser diferente. Não necessariamente. Muito pelo contrário. Por isso que a ideia de você, da incidência tão grande de encontros com alienígenas, ultrapassar a mera questão cultural, né, que algumas pessoas poderiam alegar. Não, faz parte da nossa cultura do século XX e início do século XXI, o contato alienígena. Então, assim, era de se esperar que as pessoas, ao entrarem no seu inconsciente ou na bagunça do seu cérebro com tantas drogas ali mexendo com essas coisas, que essas coisas viessem à tona. Então, mas parece que a coisa ultrapassa a mera coincidência,
ultrapassa por mais que eu acho que deve haver contaminação nesse sentido, mas eu acho que há, pelas alegações que eu tenho ouvido, né, e tenho lido a respeito, a coisa extrapola muito, ou seja, não daria para justificar e jogar tudo no mesmo balaio. Tem que se diferenciar e tem que prestar atenção em certas questões assim. Inclusive, uma entrevista de um cara desse mesmo programa, e eu vou deixar aqui disponível também, mas uma outra pessoa, não é o Andrew Gallimore, que ele estava mencionando que ele chegou entre aspas, né, porque não tem essa de chegar, né? Chegou aonde exatamente? Mas fazendo uso de alguma substância, que eu não lembro se era DMT ou não, acho que era DMT, ele se deparou, mais uma vez, com uma figura que pareceu a ele ser um alienígena. E da mesma forma que ele se assustou ao se deparar com aquela figura, a figura também se assustou com ele. E ficaram assim, né, tipo, opa, né? E aí, obviamente, nesse universo e nessa dimensão, digamos assim, a conversa mental foi natural, né? Ou seja, opa, tá, beleza, estou aqui em paz, beleza, tal. Só que a criatura chegou para ele com a seguinte indagação: o que te traz aqui? Qual que é o objetivo? E aí ele ficou, tipo, pegou ele de surpresa, ele não esperava essa pergunta. Sei, tipo, não tem um objetivo. Aí quando ele falou para essa criatura que não tinha objetivo nenhum, ele foi tirado daquele ambiente. Instantaneamente ele saiu fora, ele acordou não, né? Apareceu, digamos assim, no sofá da casa dele, e não conseguiu mais fazer comunicação com esse ser. Ele foi tirado da jogada. Então é interessante, por que eu estou falando isso? A ideia da impressão de haver um agente, né, ou um ser, ou uma criatura, uma entidade, seja lá o que for, com uma agenda própria, com objetivos próprios, que entende a realidade de uma maneira peculiar, diferente das nossas, e possui uma interação com aquilo de forma muito complicada de você entender que é simplesmente uma parte minha que me desligou, ou era uma coisa, sei lá, uma parte inconsciente minha, que, assim, volto a dizer, eu acho que também faz parte, mas sozinha não consegue dar conta de explicar, né? Não. Eu só lembrei disso aí, eu achei legal. Legal. Você acabou de descrever uma das premissas que eu tenho usado recentemente. Todo o ismo, toda a verdade parcial, ela não dá conta de explicar a realidade, não tem jeito. Por mais completa que ela pareça ser, ela é só um holon. Ela é completa em si mesma, mas ela ainda é parte de um algo maior, mesmo que a gente não consiga enxergar. Não tem como. Outra coisa que me ocorreu, imagina só, não seria estranho para mim imaginar que algumas inteligências exteriores a nós que estão por aí possam ter interesses em algum tipo de interações com alguns tipos de inteligências como nós e outras não. Ou eu posso estar, a minha missão digamos que eu tenho uma missão, eu tenho um objetivo, era encontrar pessoas que saibam onde estão e o que querem fazer. Ah, você não sabe? Com todo respeito, não é com você que eu quero falar agora, eu quero falar com outros. Por exemplo, outros não, outros eu sou o mochileiro das galáxias. O que pintar está valendo. Deve ter isso também. Quem somos nós para limitar? Mas sabe uma coisa que também me ocorreu que você falou? É muito difícil escapar de uma coisa. Nós somos escravos da nossa cultura, das nossas crenças e dos nossos vieses. A gente tem que sempre lembrar disso. Sempre que a gente está filtrando, tem esse aspecto que a gente é um esforço que a gente tem que fazer sempre. Por isso que é importantíssimo a relação e a troca. Só existe vida inteligente no universo se houver troca, porque cada um vai pescar um lado da realidade e ele é tão legítimo quanto o outro. A gente acaba pelo meio em que a gente cresceu, aquilo que a gente estudou, pelas pessoas com quem a gente convive, acaba virando uma viseira, mesmo que a gente não enxergue. Mesmo que ela seja uma viseira ampla, ainda é uma viseira. E aí justifica por que a diversidade. Legal. E assim, transportando, acho que dá tempo, né? 10 minutos, transportando um pouco a conversa, que a gente estava muito mais na questão subjetiva da consciência, pelo uso de substâncias psicodélicas, explorando a questão ufológica em particular, me ocorre também sobre um outro velho paradigma que parece já ultrapassado, que é a questão da telepatia, né? Eu mencionei no início que os contatos telepáticos eram relativamente comuns dentro da casuística ufológica, e quando a gente fala em telepatia, pelo menos da forma como eu entendia muitos anos atrás, não sei, a mim me passa aquela ideia de uma onda saindo do cérebro, né, se dirigindo para a onda
né, para o cérebro da outra pessoa, e a pessoa recebendo aquela onda, decodificando. Mas, cara, pensa bem, se ao longo de tantos episódios a gente vem explorando a questão da consciência, se a consciência está no substrato de tudo aquilo que existe, não existe esse negócio de uma onda sendo transportada daqui para lá. No aspecto subjetivo, dentro do qual todos nós estamos enraizados, a distância, a questão tridimensional, né, o espaço-tempo, ele é eliminado. Então, faz sentido um nível de interação onde, por mais que a gente interprete isso como uma comunicação telepática, num nível mais profundo da realidade, há ali uma interação instantânea entre o objeto visto e a mensagem que aparece na nossa mente, que não precisa de distância para ocorrer, né? Teoricamente, né? Mais uma vez, estou especulando aqui. E também ocorreu isso agora, quando você estava falando também, de que até a questão da telepatia, ou do contato telepático, dentro dos moldes tradicionais, ou da interpretação tradicional que até então eu tinha sobre o fenômeno, também cai por terra. E é perfeitamente compreensível que seja assim, seria de se esperar, porque quais são as nossas referências? Uma transmissão de imagem de uma sonda, que tem um tempo para chegar até aqui, né? Foi encurtado, as tecnologias, o avanço da tecnologia está fazendo com que essa instantaneidade seja cada vez mais premente, sim, mas sempre tem um delay. É normal que a gente entendesse assim, porque a gente vive no tridimensional e temos experiências assim, mas do aspecto consciencial, evapora, espaço-tempo evapora. O que sim acontece é a filtragem, como a gente interpreta. Aí sim, aí é importante que cada um saiba que nós somos vítimas da nossa cultura, das nossas crenças, do nosso vocabulário e tal. Por isso que, às vezes, textos, ideias muito elaboradas tendem a ter um nível daquilo que eu chamo de mentalismo alto. Mas a história tem mostrado que alguns tipos de relação se desenvolve, tem alguns tipos de informações, mensagens, etc., que tem algum nível de comprovação bem rigoroso, bem interessante. Mundo afora e extrapolando, desde a era moderna dos discutidores até agora, da era contemporânea do fenômeno homem. Isso é muito interessante. Também que me ocorre, ainda dá tempo, que me ocorre também agora, ouvindo você, é o seguinte, também adicionando componentes nisso que a gente vem mencionando desde o início, que é o seguinte: se até então o contato extraterrestre, ufológico, UAPs, agora, né, que está mais atualizado, sempre foi de lá para cá, né, ou seja, entidades aparentemente externas a nós, chegando para estabelecer contato conosco, e se isso provém de algum tipo de tecnologia, de algum nível, digamos assim, partindo desse princípio, a gente, ou eles, talvez, não pudessem esperar para que a gente chegasse no nível deles para que estabelecesse esse contato. A forma que nós temos de chegar até eles, a única forma, já que a tecnologia nós não temos ainda, é justamente através do contato subjetivo. É a única forma acessível no momento. Porque a outra, que seria a forma tecnológica, até a gente conseguir esse poder de chegar em outros planetas, em outras galáxias, até isso acontecer, sabe-se lá se a gente vai conseguir chegar até lá. Então, é interessante que aquela via de duas mãos me faz sentido eles chegando até nós através de tecnologia, mas também há um atalho, digamos assim, onde nós podemos chegar até eles, como nesse caso desse cara que eu mencionei para você, que se deparou com um ser alienígena, e aí ele ficou surpreso, porque aí foi ele que tomou a iniciativa, digamos assim, embora ele não tivesse controle sobre o que estivesse ocorrendo, e tenha assustado a criatura. Entendeu? É interessante isso. Não através da tecnologia, mas através de uma substância que o próprio Andrew Gallimore, se você ver a entrevista depois, eu vou deixar disponível no link, ele classifica a utilização do DMT e as suas variações como tecnologia. O Groff, a turma da teoria integral, usa aquele termo psicotecnologia. São psicotecnologias, porque estão diretamente vinculadas à nossa psique. Não, o que você falou é muito interessante, e eu pensei em outras coisas. Olha só.
se eu tenho um cabedal, se eu sou nós aqui, nós dois, a gente caminhou, todo mundo caminhou, as pessoas que não estão ouvindo aqui, caminhamos na nossa vida, a gente cresceu. Nós assumimos que nós não somos só um corpo físico, nós somos eminentemente uma consciência que está agora num corpo físico. Então, digamos que a gente saiba mais ou menos o que a gente é. Nós somos uma centelha do profundo e tal. Digamos que, vamos assumir isso. Digamos que inteligências mais avançadas, como você colocou lá, 5.000 anos à nossa frente, não só já sacaram isso há 5.000 anos, estão vivenciando isso na sua plenitude. E um dia cruzam com nós. E vão entender, legal, ele está num caminho que eu já estive lá atrás, então talvez eu entenda o caminho que você está agora. É mais ou menos nós encontrando com o homem de Neandertal, e pudéssemos nos comunicar. Puxa, ele não vai entender uma série de coisas, eu vou ter que criar um vocabulário, vou criar algumas coisas que são comuns, para que a gente possa trocar algumas ideias. Então, dá para entender esse tipo de coisa, porque, inclusive, o tipo de informação é muito superficial, porque não dá para ir muito além também. Sim. Concorda comigo? Não dá para ir muito além. Imagina, para quem não acredita, para quem não vivenciou algumas coisas, porque também tem essa diferenciação. Uma coisa é que a gente acredita, outra coisa é que a gente vivenciou. Quando a gente vivenciou, não tem dúvida. Não tem dúvida. A crença, não, ela pode se vir a se confirmar ou não. Exato. E a gente está encontrando, a gente está toda hora nessa esfera, nessa polaridade, o tempo inteiro. E uma inteligência que vem aí, nos encontre conosco, ou mesmo nós, quando encontramos com inteligências inferiores, alguns cientistas conseguem treinar primatas com o nosso alfabeto ou com imagens para poder ter algum tipo de interação. Sim. É a maneira que a gente cria para poder trocar. Exato, ou como aquela metáfora que já utilizamos algumas vezes, né, seria a gente fazer uma tentativa de contato com a consciência de formigas. É. Hoje não dá, mas com bonobos dá, com macacos dá, com alguns primatas dá, algumas pessoas conseguem, com gorilas tem casos famosos. Como? Passando o nosso alfabeto, passando nossas palavras, passando algumas coisas nossas para criar uma interação, para a gente poder... tentando ter uma relação mais ou menos bionívoca, não de escravidão, não de treinamento de rato de laboratório, não é esse, é um pouco além. Imagina consciencialmente, porque a esfera e o tópico aqui é contato consciencial. Então, a conversa é no outro nível. Então, a gente tem que partir do que é a consciência, a exploração dela e o que ela implica. É até difícil conceber a evaporação do espaço-tempo. É fácil de falar, mas é difícil conceber. É difícil, é bem difícil. Nós não acostumados com isso, né? Com mais 2 minutinhos, cara, acho que a gente poderia finalizar fazendo justamente essa diferenciação que eu coloquei no texto, que é sair do paradigma do astronauta para entrar no paradigma do psiconauta, né? Eu acho que isso é fundamental, e é o mote dessa temática. Porque justamente, talvez, a insistência na exploração do espaço, que eu acho que tem o seu valor, que eu acho que tem o seu mérito e precisa continuar, não estou falando que uma coisa é demérito de outra, não tem nada a ver. Mas eu acho que talvez a forma menos dispendiosa, menos custosa para nós, talvez seja a via do psiconauta, onde o desenvolvimento de tecnologias, né, e de técnicas primeiro para depois venham as tecnologias, nos permitem, inclusive, eu apelo aqui, quando eu falo de técnica, falo até das técnicas milenares, meditativas, por exemplo, né, práticas de meditação que também podem nos levar para estados alterados de consciência e, de repente, um contato desse nível pode ocorrer também, por que não, né? Mas eu acho que acaba sendo a via do psiconauta, acaba sendo a via mais à mão, mais próxima, mais viável. O que você acha disso? Eu acho perfeito. O que eu acho é isso, ela foi vítima, a parte interior, ela foi vítima, a subjetiva, ela foi vítima do estigma, né? Então, o que aconteceu? O pessoal da teoria integral, eles sempre falam, a realidade, ela acontece a todo momento em 4 níveis, o nível individual, o nível coletivo, o nível interior e o nível exterior. Graças ao triunfo do iluminismo, a nossa sociedade, valoriza muito o exterior, individual e coletivo, e dá pouca bola para o interior individual. Até dá um pouco de bola para o interior subjetivo, porque o subjetivo é a cultura, como a gente se mecanismo. Mas deu muito pouca bola para o interior subjetivo. E agora, se ela for
devidamente valorizado, não precisa ser nem mais nem menos, dá o valor equânime com relação a todas as outras áreas, já vai ser ótimo, porque a gente vai estar exatamente cumprindo a nossa função, cumprindo o nosso potencial de realização, de vivência nas 4 esferas: individual, coletivo, interior e exterior. O déficit está no interior, individual e coletivo. E é isso, que é o subjetivo. Muito bem, terminou com chave de ouro. 9 horas cravadas. Muito obrigado, então. Então, acho que é isso. Talvez, beleza. Vamos ver, talvez a gente consiga ter um pouco mais de maturidade ou decantar algumas informações ao longo da semana. Isso eu vejo, e se você também concordar com isso, se de repente novas ideias surgirem em relação ao mesmo tema, a gente volta a tocar nesse assunto na semana que vem. Beleza? Beleza, dá para abordar. Né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até o próximo episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Combinado, Roberto. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.